pessoal, continuando então nossa exposição de Tiago, aprofundando nossa fé. É um trabalho que a gente faz, tem três elementos aí para fazer a nossa caminhada. Tem esse vídeo, que você pode assistir a qualquer momento. A gente tem um texto que eu mando para as pessoas que pedem, você pode escrever aqui embaixo, eu mando para você um texto complementar ao que eu estou falando. E tem uma videoconferência que a gente faz nas quartas-feiras à noite. Nessa quarta-feira, então, a gente vai falar sobre Tiago capítulo 2, o texto clássico de Tiago, o texto sobre fé e obras, o texto que, por este motivo, ele quase que não entra no cânon, um dos motivos. Eu vou falar sobre isso depois, na nossa videoconferência, a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas, entrando então, direto no assunto, o texto é capítulo 2 de Tiago, da carta de Tiago, a partir do versículo 14 até o versículo 26. Esse é o tema para aprofundar nossa fé. Então, você está convidado e bora lá ver um pouquinho sobre o texto. Uma das coisas sobre a fé. Fé é um elemento indissociável da vida de qualquer pessoa. Não é da vida do cristão. Então, primeiro de tudo, fé é algo indissociável da vida de qualquer pessoa. Então, a gente se relaciona com o mundo acreditando que as coisas funcionam. Então, fé, a definição de fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Então, nós vamos num restaurante comer e a gente não vê aquela comida sendo preparada. E a gente acredita que aquela comida foi bem feita, que as pessoas lavaram a mão, que o alimento não era vencido, que estava tudo em ordem para que aquele alimento chegasse até você nas melhores condições. Isso é fé. Então, todas as vezes que você foi num restaurante, numa padaria, comer um lanche, você comeu na fé que estava tudo bem. Na fé que aquilo estava em ordem. Você toma um refrigerante e você que já experimentou esse refrigerante outra vez, você tem fé de que aquilo que está ali dentro é guaraná e não é uma outra bebida, e não é um veneno. Então você acredita que ele vai ter aquele gosto que sempre teve e você acredita que ele não vai te matar, pelo menos não imediatamente, né? As pessoas que são contra o refrigerante vão ter alguma coisa para dizer. Mas você acredita que aquilo ali é aquilo mesmo que alguém diga, isso não faz bem para você. E você acredita, não, eu gosto de tomar isso, vou tomar isso. E você acredita que aquilo ali tem açúcar, que aquilo ali tem o gás, aquilo ali tem aquele sabor conhecido, você tem fé nisso. Então o elemento fé, crer que, apesar de não ter visto, acreditar que está íntegro, apesar de não ter visto, acreditar que funciona, apesar de não ter visto e não saber nem como funciona um sistema de freio, de frenagem de um carro, você acredita que o freio de mão funciona, você acredita que o freio do carro funciona, você não sabe nem como que funciona o sistema de combustão, como que o motor se move com combustível e como que aquele combustível é comprimido de um jeito que faz o teu carro andar. Você não sabe como isso funciona, você não consegue explicar direito, como eu posso estar falando uma tremenda bobagem aqui. Mas você acredita que vai funcionar quando você põe a chave e você vira a chave e quer que aquilo funcione. Você sabe, por experiência, que aquilo funciona. E essa experiência faz você acreditar que sempre vai funcionar. Então, fé é um elemento indissociável da vida de qualquer pessoa. E tem um montão de formas de explicar isso no dia a dia. Então, fé, ela não é um elemento na vida do cristão que não está separado da razão. Nós convencionamos de algum jeito que parece que a fé é alguma coisa irracional, só porque tem elementos inexplicáveis na relação de espiritualidade quando tem coisas que estão no campo do mistério. Porque tem coisas que estão no campo do mistério, nós convencionamos, como humanidade, que a fé é um elemento que não se explica. Na verdade, a fé é muito racional. A fé ela está em ponto oposto da visão e não da razão. Então, quando nós olhamos para o elemento fé, quando nós consideramos, Quando nós consideramos o elemento fé, a oposição a ele está a visão. A certeza, então, Hebreus define isso como a certeza das coisas que não se veem. E é sobre isso que trata Tiago. Primeira coisa que é um erro da leitura é considerar que fé
e obras, é uma análise entre fé e obras. Na verdade, não é nada disso. O Tiago está falando sobre fé com obras e fé sem obras. Se você tem fé, ela naturalmente se revelará a partir de obras. Naturalmente, uma fé que é a fé cristã, aquilo que nós consideramos que nós estamos movidos por Jesus, movidos na relação com Jesus, sendo discípulos de Jesus, aquele que tem fé em Jesus, que você foi transformado por Jesus, tem fé que o Espírito Santo atua em você, essa fé naturalmente te move para obras. Naturalmente te move a ter uma relação diferente não só de ver o mundo, mas de entender que você é um meio de transformação desse mundo. Então a gente acredita que o mundo pode ser melhor, mas a gente não tem simplesmente fé no sentido passivo, porque esse tipo de fé é fé sem obras. Nós acreditamos que o mundo pode ser melhor e nós temos tudo a ver com isso. A gente acredita que o mundo pode ser melhor na mesma medida que nós fazemos com que o mundo seja melhor. Então, considerando a transformação do mundo, a gente entende o quê? Que Jesus morreu e está fazendo nova todas as coisas. Ele está fazendo um novo mundo, novo céu e nova terra será consumado no Apocalipse. Neste processo de fazer novo céu e nova terra, ele começa a trabalhar na pessoa, nova criatura. Então ele começa na criatura e ele vai transformar toda a criação. Então o cidadão, o novo homem, a nova criatura do novo céu e da nova terra está aqui. Ele é transformado não para apresentar ou para acreditar que existe um mundo melhor como utopia. Na verdade, ele é transformado para trabalhar para que outras pessoas, para que a humanidade seja melhor, para que o seu filho seja melhor que ele, para que a sua comunidade de fé seja melhor e para viver essa transformação. Então, a fé com obras, a fé ela é evidenciada por obras, a fé dunamis, né, que explode transformando o mundo, está em contrassenso com outros tipos de fé, que é a fé sem obras, que é a fé assentimento intelectual, que é a fé que revela por um discurso. É a fé que é interessante, né, que ele chama de fé morta. A fé morta, ela é baseada em discurso, então ela não revela a transformação. Ela pode estar bem localizada, ela pode ter uma boa dissertação, mas ela não passa disso, de discurso. E o texto bíblico, que é o texto inicial, fala muito exatamente disso. Olha só. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Ele está considerando a fé e salvação e você fala, mas alguém pode ser salvo pelas obras? Bom, aí você tem que vir para a videoconferência, porque a gente vai conversar sobre isso aí. E a continuação, se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou roupa e vocês disserem até logo, tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, que isso ajuda? Quer dizer que está dizendo o seguinte, você tem um discurso, mas o que teu discurso está alinhado com aquilo que você faz? Você percebe a necessidade e não se coloca como aquele que pode resolver a necessidade. Em outras palavras, nós estamos falando de Tiago desde o começo. Então, Tiago traz toda essa referência do amar a Deus e do amar ao próximo. Então, quando a gente está alinhando a nossa oração, alinhando ao pensamento, alinhando as ações, alinhando as palavras. Então, quando eu digo tenho fé, fé em quê? Se é em Jesus, explode em boas ações. O meu próximo é amado de Deus. E é meu amado também. E o meu próximo não pode passar necessidade. Não tem sentido eu ter arroz para um ano se o meu vizinho vem falar comigo e ele não tem arroz para hoje. Não tem sentido eu ter arroz para um ano e alguém não ter arroz para hoje. Então, a gente explode em boas ações e a gente transforma o mundo. O mundo está sendo transformado por pessoas de fé. É isso que é a proposta de Tiago. Então, Tiago quer tirar essa fé que parece um discurso intelectual que não tem nada a ver com fé salvadora. Ele fala sobre fé demoníaca. Então, ele fala desse que tem a ver com sentimento. Fé tem a ver com sentimento. Vou expor melhor isso aí, né? Então, Tiago tem um desafio para todos nós. Para a gente mostrar a nossa fé sem obras, como se isso fosse possível. Ele está dizendo, não é possível. Você não tem fé. Se tua vida não demonstra, não há sinais naquilo que você faz para os outros, naquilo que a transformação que aconteceu dentro de você, a fé dunamis que transformou você, a fé dinamite que transformou você lá dentro,
A fé dunamis, que mudou a sua história, não é possível que mude a sua história e não te leve para mudar a história do outro. Que não te leve para mudar a história do mundo. Que não faça você acreditar que o mundo é melhor e lutar para que isso aconteça. E estar ativo na mudança, na missão transformadora de Deus para o mundo. Então, essa é a questão. Então, o elemento fé sem obras para Tiago não existe. Então ele começa a falar de fé que é evidenciada pelas obras. Isso é sinal de quem está transformado e acredita nessa transformação. Esse é o assunto e eu quero muito que você esteja com a gente nessa conversa. Aliás, nessa conversa a gente precisa terminar 9 horas em ponto. Então a gente vai começar 8 horas em ponto e precisa terminar 9 horas em ponto. Então eu conto com você para a gente começar na hora e terminar na hora. Eu sei, vai ter um monte de conversa, um monte de pergunta. Talvez o melhor seja até ter mais tempo para a gente falar sobre fé em outros momentos. Mas vamos junto. Esta quarta-feira, provavelmente você está vendo esse vídeo hoje. Hoje, às 20 horas, das 20 às 21, vamos conversar sobre fé. Na perspectiva de Tiago, capítulo 2. Obviamente, olhando para Hebreus, capítulo 11, que fala sobre fé também. Olhando porque fala em 1 João, né? A fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é aquela que acredita em Jesus. E a gente vai olhar para esses textos e trazer tudo o que a gente precisa para vencer o mundo, apresentando a nossa fé.